Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estou eu, uma semana depois da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Que hein? Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe de toda a polêmica, de todos os desdobramentos, todos os burburinhos. E por isso que eu aguardei a poeira baixar para eu ver como que as coisas iam acontecer, o que seria falado, as consequências disso tudo. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse tema, para a gente pensar a respeito disso. Quero te adiantar que eu não farei nenhuma análise quanto à produção artística. Não farei isso, tá bom? Já adianto que, enquanto peça de arte, aquilo foi de muito mau gosto. Foi muito feia. Foi uma produção artística muito feia que aconteceu ali, tá bom? Outro ponto que eu quero também dizer é que eu não farei nenhuma análise relacionada às simbologias que estavam presentes naquele ato, tá bom? Não farei. Tinha muita simbologia presente ali, mas como não é uma área que eu domino, não vou me atrever. Se você quiser, procure aqui no YouTube depois. E vendo todo o desdobramento, o que foi falado a partir desse ato ali, fica inegável que aquela produção não foi uma paródia à Última Ceia. Não temos como dizer que não foi. Sendo que a própria organização do evento veio a público pedir desculpas pela situação. Então, é muito claro que aquilo foi uma paródia sim. E esse já é um ponto de incômodo que me causou para com os cristãos nisso tudo. Que foi essa postura da negação, de dizer que aquilo não foi uma paródia, de dizer que existia muita raiva, que existia falta de instrução, falta de conhecimento, ao dizer que aquilo foi uma paródia. Cara, sendo que a própria organização do evento veio a público pedir desculpas. Você vai negar? Você vai negar que aquilo não foi uma paródia? Foi um escárnio. E falando em escárnio, outros irmãos preferiram assumir uma postura de dizer que o maior escárnio que já aconteceu para com o cristianismo foi Cristo pendurado na cruz. Foi a cruz. Foi. Eu concordo plenamente com isso. Não temos como negar que a cruz, que o Cristo pendurado no madeiro foi o maior escárnio para o cristianismo. E por isso, a gente não pode se omitir a essa situação. O que eu quero dizer com isso é que ao assumirmos essa postura ou da negação, ou dessa passividade, dessa neutralidade, a gente perde o nosso papel profético. Porque quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vai ver homens e mulheres de Deus que, diante de situações como essa, de afronta, de escárnio, dessa cultura que se opunha à cultura do reino de Deus, esses irmãos se levantavam para denunciar, para expor o pecado, evidenciar o erro e trazer à luz da verdade a vontade de Deus para aquela cultura, para aquela nação, para aquele momento. São vários e vários relatos bíblicos. Eu não estou tirando coisa da minha cabeça. É Bíblia, é só você olhar lá que está explícito isso. Nós temos essa responsabilidade, gente, de denunciar o erro, de denunciar o pecado, de expor o que está errado e trazer à luz
da palavra de Deus para isso, de trazer qual é a vontade de Deus para isso. Existe essa cultura que tem dominado os nossos dias, essa cultura woke, que é quase uma religião, que exige culto, que tem cada dia mais fiéis sendo aderidos a ela, que exige sacrifício. É uma cultura religiosa, secularizada. E a gente vai olhar para isso e falar que está normal, que está tudo certo, e vai ficar calado diante disso? Não! Precisamos salgar, precisamos ser luz, precisamos pregar o evangelho, precisamos fazer a nossa parte de sermos testemunhas. Eu vou bater constantemente nessa tecla do testemunho fiel do evangelho de Cristo no mundo. Quer dizer então que agora você está falando para a gente ser bélico, empunharmos armas? Não, não é isso. Iniciarmos uma nova cruzada? Também não. É a de simplesmente sermos testemunhas fiéis da boa nova do evangelho para um mundo que precisa ouvir. Precisamos ser fiéis a isso. Agora, tem me preocupado essa postura que o politicamente correto tem gerado em muitos cristãos, de que eles estão tão conformados a esse politicamente correto, a essa cultura secularizada, que eles se calam diante desses ultrajes, diante desses escárnios, diante dessas depravações, se omitem, ficam neutros. Que sal você está sendo? Que luz você está sendo? Que eu estou sendo? Não estamos sendo fiéis. Não estamos sendo fiéis ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Não estamos sendo fiéis a Cristo. Não estamos denunciando o erro, o pecado. Precisamos falar a verdade. Precisamos levar o amor de Cristo. Precisamos levar a cultura do reino. Mas o que a gente faz é se conforma, fica quieto, fica calado, não quero omitir uma opinião a respeito disso. Cara, não é omitir opinião, é ser testemunha, é responder à grande comissão, pregando o evangelho. Precisamos fazer isso. Precisamos sair dessa passividade que tem tomado a nossa geração de crente, de que se conforma com tudo, de que acha que dá de ombro, de que acha que está tudo certo. Não está! E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais esse sistema anticristo fica mais evidente, toma mais força, toma mais fôlego, ganha mais espaço, porque nós estamos nos aproximando do fim. E é justamente por isso que a gente não pode se calar, não podemos nos omitir, não podemos ser negacionistas, não podemos assumir uma postura de passividade diante da situação, diante da cultura. É nesse momento que o papel profético precisa vir à tona. É nesse momento que a gente precisa ser sal e luz. É nesse momento que a gente precisa ser testemunha fiel. Não importa quais são as consequências que virão para nós. O que a gente não pode é deixar de anunciar a verdade e contar e pedir e ser humilde e clamar a Deus para que Ele nos dê poder do alto e para que o Espírito Santo faça a obra nessas vidas a qual nós estamos testemunhando, a qual nós estamos evangelizando, pregando, que o Espírito Santo convença e converta, leve ao arrependimento e que nós sejamos boca de Deus nesse mundo, em meio a essa cultura. Não se conforme, cara. Não se conforme, menina. Não é possível. Não é possível. A gente não pode ficar quieto. Não se esconda. Seja luz. Salgue. Denuncie o erro, denuncie o pecado. O padrão para isso você já tem. É a Bíblia. É a palavra de Deus que você vai expor.
E agora uma chamada bem específica para você, produtor artístico, produtor cultural. Mano, produza boa arte, produza beleza, produza arte para a glória de Deus e que traga beleza, beleza que vai se opor à feiura daquilo que foi feito na abertura dos Jogos Olímpicos. Seja propositivo, seja propositivo. Temos um campo vasto. Então proponha coisa boa, arte bonita. Não vai fazer arte para crente, não. Arte gospel, não. Faça arte para o mundo ver beleza e para Deus ser glorificado por meio daquela sua produção artística. Faça isso para a glória de Deus. Produza arte bonita. Use o talento que Deus te deu para a glória dele e para abençoar as pessoas. Essa chamada é específica para você, produtor artístico, crente, que ama a Deus. Use o talento que ele te deu para trazer beleza para um mundo feio, que está cada vez mais feio, degenerado, e que eu e você, todo crente, não perca o seu papel de voz profética nessa nação. Que a gente não perca o nosso papel de sermos sal e luz. Que a gente não se perca da nossa responsabilidade de pregarmos o evangelho a todo aquele que precisa ouvir. Não tenha medo do politicamente correto. Não tenha medo da cultura woke. Não tenha medo dos sistemas secularizados que governam esse mundo. Porque maior é quem está em você. Que a gente seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder do alto, cheio da palavra de Deus, para sermos boca de Deus nesse mundo, se opondo à cultura que é contra Deus. Até o próximo vídeo.